Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre algo que pode transformar completamente sua vida em apenas 24 horas. Parece exagero? Não é. Napoleon Hill, um dos maiores estudiosos do sucesso humano, afirmava com convicção: a confiança não vem dos resultados. Ela vem da decisão. Pense nisso por um momento. Quantas vezes você já esperou ter sucesso primeiro, para depois se sentir confiante? Quantas oportunidades você deixou passar, porque não se sentia preparado ou digno o suficiente? A verdade é que essa equação está invertida. Hill descobriu, após estudar centenas de pessoas bem-sucedidas, que a confiança vem antes do resultado, não depois. E foi justamente pensando nisso que ele desenvolveu uma técnica mental simples, mas extremamente poderosa. Uma técnica capaz de dobrar sua autoconfiança em apenas 24 horas, se usada corretamente, claro. E é exatamente isso que vou compartilhar com você hoje. Neste vídeo, você vai aprender o passo a passo detalhado dessa técnica. Não apenas como executá-la, mas também por que ela funciona mesmo quando você ainda não tem resultados externos para justificar essa confiança. Além disso, vou revelar como o próprio Napoleon Hill usava essa técnica para se preparar mentalmente antes de tomar grandes decisões ou enfrentar desafios significativos. A beleza dessa técnica está na sua simplicidade e na rapidez com que ela atua no seu cérebro. Não estamos falando de anos de terapia ou meses de prática. Estamos falando de uma transformação que começa a acontecer em apenas um dia. E o melhor de tudo, você não precisa de nenhum recurso externo, equipamento especial ou ambiente controlado. Tudo o que você precisa já está dentro de você. A autoconfiança é como um músculo mental que pode ser treinado, fortalecido e ativado com as técnicas certas. E Napoleon Hill, após décadas estudando os princípios do sucesso e da mente humana, conseguiu sintetizar um método que acelera esse processo de forma quase instantânea. Então, se você está pronto para dar um salto de confiança e começar a ver resultados diferentes na sua vida, continue assistindo. Este vídeo pode ser o ponto de virada que você estava esperando. Vamos começar entendendo a verdadeira raiz da autoconfiança, segundo os ensinamentos de Napoleon Hill. Antes de entrarmos na técnica propriamente dita, precisamos entender o que realmente é a autoconfiança e de onde ela vem. Porque, segundo Hill, existe um grande mal-entendido sobre isso. Napoleon Hill descobriu, após entrevistar mais de 500 pessoas bem-sucedidas de sua época, incluindo nomes como Thomas Edison, Henry Ford e Andrew Carnegie, que a autoconfiança não é algo que nasce naturalmente com a pessoa. Não é um dom ou uma característica inata que alguns têm e outros não. Hill dizia claramente: ninguém nasce confiante. A confiança é construída como um músculo. Essa é uma revelação libertadora, não é? Significa que, independentemente de quão inseguro você possa se sentir hoje, a autoconfiança é algo que pode ser desenvolvido, cultivado e fortalecido. Ela é plantada como uma semente, nutrida com técnicas específicas e ativada através de práticas mentais deliberadas. E esse músculo mental, como Hill chamava, se apoia em 3 pilares fundamentais que, quando trabalhados de forma consistente, produzem um nível de autoconfiança inabalável. O primeiro pilar é o propósito definido. Hill percebeu que pessoas sem uma direção clara na vida raramente desenvolvem confiança genuína. E isso faz todo sentido, não é? Como você pode confiar em si mesmo se nem sabe para onde está indo? É como tentar acertar um alvo que você não consegue ver. Um propósito claro dá à sua mente um ponto focal, uma direção. Quando você sabe exatamente o que quer, sua mente subconsciente se alinha com esse objetivo e começa a trabalhar a seu favor. O segundo pilar é a repetição emocional de afirmações. Hill descobriu que o cérebro humano responde muito mais à emoção do que à lógica. Você pode repetir algo racionalmente 1000 vezes, mas se não houver emoção envolvida, o impacto será mínimo. Por outro lado, uma única afirmação carregada de emoção genuína pode causar uma mudança imediata no seu estado mental. A repetição emocional cria novas conexões neurais e reescreve os padrões de pensamento existentes. O terceiro pilar
É a ação corajosa, mesmo com medo. Hill observou que as pessoas mais confiantes não são aquelas que não sentem medo, mas sim, aquelas que aprenderam a agir apesar dele. Cada pequena ação tomada em direção ao seu objetivo, especialmente quando feita com um nó no estômago, fortalece sua autoconfiança. É como se cada passo dado no escuro acendesse uma pequena luz dentro de você. O que torna a descoberta de Hill ainda mais revolucionária é que ele percebeu que, se você trabalhar esses 3 elementos com intensidade por um único dia, já começa a sentir os efeitos. Claro, a prática consistente ao longo do tempo produz resultados ainda mais profundos e duradouros, mas os primeiros sinais de mudança podem ser percebidos em apenas 24 horas. Pense nisso como um treino de alta intensidade para o cérebro. Assim como um único dia de exercício físico intenso já produz mudanças bioquímicas no seu corpo, um dia de trabalho mental focado na construção da autoconfiança já começa a remodelar seus padrões neurais. E é aqui que entra a técnica das 24 horas de Napoleon Hill, um método prático, estruturado e comprovado para ativar esses 3 pilares da autoconfiança de forma acelerada. Hill testou essa técnica em si mesmo, antes de grandes momentos de sua vida, e também a ensinou para inúmeros empresários, políticos e artistas que queriam elevar rapidamente seu nível de confiança antes de desafios importantes. O mais fascinante é que essa técnica não requer nenhum dom especial, formação acadêmica ou recurso externo. Ela utiliza apenas o poder da sua própria mente e pode ser aplicada por qualquer pessoa, em qualquer lugar, independentemente da sua situação atual. E isso nos leva ao próximo bloco, onde vou detalhar exatamente como funciona essa técnica e como você pode aplicá-la nas próximas 24 horas da sua vida. Agora vamos entrar no coração deste vídeo, a técnica das 24 horas desenvolvida por Napoleon Hill para dobrar sua autoconfiança em apenas um dia. Esta técnica não é um truque rápido ou uma fórmula mágica. É um processo neuropsicológico estruturado que trabalha diretamente com os mecanismos da sua mente para criar uma nova realidade interna. A técnica consiste em um ciclo de 4 etapas, todas aplicadas dentro de um período de 24 horas. É como se você estivesse reprogramando seu cérebro em um dia, inserindo um novo software de autoconfiança que começa a rodar imediatamente. Vamos detalhar cada uma dessas etapas. A primeira etapa é a declaração matinal de poder, feita logo ao acordar. Este é um momento crucial, pois sua mente está especialmente receptiva nas primeiras horas do dia, quando você ainda está saindo do estado de sono profundo. Hill descobriu que as afirmações feitas neste momento têm um impacto muito maior no subconsciente. Aqui está o que você deve fazer. Imediatamente após acordar, ainda antes de checar seu celular ou se distrair com qualquer outra coisa, vá até um espelho. Olhe diretamente nos seus próprios olhos. Este contato visual consigo mesmo é fundamental. E repita em voz alta, com convicção e energia: sou forte, capaz, e meu destino está sob meu controle. Hoje ajo com coragem. Repita esta frase 3 vezes mantendo o contato visual. Hill enfatizava que não basta apenas dizer as palavras. Você precisa sentir o poder delas, permitir que elas ressoem dentro de você. A entonação, o volume da sua voz e principalmente a emoção com que você diz essas palavras fazem toda a diferença. É como se você estivesse plantando uma semente poderosa logo no início do dia. A segunda etapa acontece durante a manhã e envolve escrever 10 vezes uma frase de conquista. Esta etapa utiliza o poder da escrita manual para criar novas trilhas neurais no seu cérebro. Quando você escreve algo manualmente, seu cérebro processa a informação de forma muito mais profunda do que quando apenas a lê ou a fala. A frase que Hill recomendava é: minha mente está focada e minha confiança cresce a cada ação. Pegue um caderno e uma caneta e escreva esta frase 10 vezes seguidas. Não faça isso mecanicamente. A cada repetição, tente sentir o significado das palavras. Visualize sua confiança crescendo. Sinta a sensação de foco mental. Esta prática, segundo Hill, cria novas conexões neurais associadas à autoconfiança. É como se você estivesse literalmente esculpindo novos caminhos no seu cérebro.
caminhos que levam à sensação de poder pessoal e certeza nas suas capacidades. A terceira etapa ocorre ao longo do dia e consiste em agir como se você já fosse completamente confiante. Hill chamava isso de teatro consciente, uma forma de representar externamente a confiança que você deseja cultivar internamente. Esta prática se baseia no princípio de que seu corpo e sua mente estão em constante comunicação, e as mudanças em um afetam diretamente o outro. Durante todo o dia, adote deliberadamente comportamentos associados à autoconfiança. Fale com uma voz mais firme e controlada, mesmo em conversas triviais. Mantenha uma postura ereta, com os ombros para trás e o queixo ligeiramente elevado. Faça contato visual direto quando falar com outras pessoas. E talvez o mais importante, fale menos e escute mais, pois pessoas verdadeiramente confiantes não sentem necessidade de preencher cada silêncio ou provar seu valor constantemente. Hill descobriu que esse comportamento externo engana positivamente o cérebro e ativa a bioquímica da confiança. Seu corpo começa a liberar hormônios associados ao poder e à confiança, como a testosterona, e reduz hormônios associados ao estresse e à insegurança, como o cortisol. É uma forma de hackear sua própria biologia a partir de mudanças comportamentais conscientes. A quarta e última etapa acontece à noite, antes de dormir, e consiste na visualização noturna intensiva. Este é talvez o componente mais poderoso da técnica, pois trabalha diretamente com seu subconsciente no momento em que ele está mais receptivo. Quando você está prestes a dormir, seu cérebro começa a transitar do estado beta, vigília, para o estado alfa e, eventualmente, teta, relaxamento profundo. Nestes estados, a barreira entre a mente consciente e subconsciente fica mais permeável, permitindo que novas instruções sejam instaladas mais facilmente no seu sistema de crenças. Deite-se na cama, feche os olhos e comece a visualizar vividamente cenários onde você está agindo com total confiança. Veja-se falando com firmeza em uma reunião. Sinta o respeito nos olhos das pessoas ao seu redor. Visualize-se cumprindo suas metas com determinação. Imagine-se enfrentando um medo e saindo vitorioso. O segredo aqui, segundo Hill, é sentir o orgulho e a satisfação como se esses cenários já fossem realidade. Seu subconsciente não distingue facilmente entre experiências vividas e experiências intensamente imaginadas, especialmente quando carregadas de emoção. Adormecer com essas imagens e sensações positivas imprime, no seu subconsciente, uma nova autoimagem mais confiante e poderosa. Estas 4 etapas formam um ciclo completo de 24 horas que, segundo Hill, é capaz de iniciar uma transformação imediata na sua autoconfiança. Claro, repetir este ciclo por vários dias consecutivos amplia os resultados. Mas mesmo uma única aplicação completa já produz efeitos perceptíveis. O que torna esta técnica tão eficaz é que ela trabalha simultaneamente com diferentes aspectos do seu ser: palavras, escrita, comportamento físico e imaginação. Ela envolve seu corpo, sua mente consciente e seu subconsciente em um esforço coordenado para elevar sua autoconfiança. E o mais incrível é que você não precisa esperar por validação externa ou por resultados concretos para começar a se sentir mais confiante. A técnica cria essa mudança de dentro para fora, invertendo a equação comum onde buscamos primeiro o sucesso para depois nos sentirmos confiantes. Agora que você conhece o passo a passo da técnica, vamos entender por que ela funciona tão bem, mesmo quando a pessoa ainda não tem resultados externos que justifiquem essa confiança. Uma das perguntas mais frequentes sobre a técnica das 24 horas de Napoleon Hill é: como posso me sentir mais confiante sem ter mudado nada na minha realidade externa? É uma dúvida legítima, e Hill tinha uma explicação fascinante para isso. Hill explicava que o cérebro é uma máquina de repetição, e a emoção é o botão de gravação. Esta frase sintetiza perfeitamente a ciência por trás da técnica. Nosso cérebro é, de fato, um órgão que aprende e se adapta através da repetição. Qualquer pensamento, comportamento ou sensação que repetimos com frequência suficiente acaba se tornando um padrão neural estabelecido.
algo quase automático. Mas a repetição por si só não é suficiente. O ingrediente que realmente fixa uma nova crença ou comportamento é a emoção associada a ele. As emoções funcionam como um intensificador, um amplificador que determina quais experiências serão registradas profundamente no nosso subconsciente e quais serão descartadas como irrelevantes. Quando você repete uma afirmação com emoção genuína, age de forma coerente com ela e sente antecipadamente as sensações associadas ao resultado desejado, você cria um ciclo poderoso que acelera a construção da autoconfiança. É como um treinamento de alta intensidade para a mente. A neurociência moderna tem confirmado muitas das intuições de Hill através de estudos sobre neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de criar novas conexões neurais e remodelar-se ao longo da vida. Sabemos hoje que o cérebro humano permanece maleável e adaptável, muito além do que se acreditava anteriormente, e que podemos literalmente reconectar nossos circuitos neurais através de práticas conscientes. Vamos analisar como cada componente da técnica das 24 horas trabalha com princípios neuropsicológicos comprovados. A resposta do corpo à postura é um fenômeno bem documentado. Pesquisas da psicóloga Amy Cuddy, de Harvard, demonstraram que apenas 2 minutos em uma postura de poder, como a postura ereta que a técnica de Hill recomenda, já produzem mudanças mensuráveis nos níveis hormonais, aumentando a testosterona, hormônio associado à confiança, e reduzindo o cortisol, hormônio do estresse. Quando você adota deliberadamente uma postura confiante ao longo do dia, conforme a técnica prescreve, seu corpo literalmente começa a produzir a bioquímica da confiança. O cérebro também reage intensamente à imaginação. Estudos de neuroimagem mostram que visualizar-se realizando uma ação ativa muitas das mesmas áreas cerebrais que se acendem quando você realmente executa essa ação. Atletas olímpicos usam regularmente a visualização para melhorar seu desempenho, e os resultados são mensuráveis. Quando você pratica a visualização noturna intensiva, seu cérebro está essencialmente ensaiando a autoconfiança, criando e fortalecendo as vias neurais associadas a esse estado mental. Talvez o aspecto mais fascinante seja como o subconsciente aceita como verdade emocional aquilo que você repete com intensidade suficiente. O subconsciente não filtra informações com base na lógica ou na evidência externa. Ele responde primariamente à repetição e à intensidade emocional. Isso explica por que tantas pessoas carregam inseguranças que não têm base na realidade atual, mas que foram programadas através de experiências emocionais passadas. E, por outro lado, por que a técnica de Hill pode programar confiança mesmo antes dos resultados externos aparecerem. O neurocientista Antônio Damasio demonstrou em suas pesquisas que as decisões humanas são guiadas muito mais por sentimentos do que por pensamentos racionais. Seu trabalho revelou que pacientes com danos em áreas cerebrais ligadas à emoção tinham grande dificuldade em tomar até as decisões mais simples, apesar de manterem suas capacidades intelectuais intactas. Isso sustenta a ênfase de Hill na importância de sentir emocionalmente a confiança durante a prática da técnica, não apenas pensar nela abstratamente. Há também o conceito de priming, na psicologia cognitiva. A ideia de que a exposição a um estímulo influencia a resposta a estímulos subsequentes, mesmo sem consciência disso. Quando você começa seu dia com a declaração matinal de poder, está essencialmente preparando seu cérebro para interpretar eventos ao longo do dia, através da lente da autoconfiança. É como ajustar o filtro através do qual você percebe a realidade. Um outro aspecto fascinante é o que Hill chamava de vibração. Embora parecesse um conceito místico na época, hoje entendemos que se refere em parte à comunicação não verbal e à sincronização de estados emocionais entre pessoas. Estudos sobre neurônios espelho e contágio emocional mostram que seres humanos são extremamente sensíveis aos sinais sutis emitidos por outros. Quando você genuinamente se sente mais confiante, outras pessoas captam esses sinais e tendem a responder de forma mais positiva, o que por sua vez reforça sua confiança, criando um ciclo virtuoso. A técnica de Hill também capitaliza sobre os ciclos circadianos do cérebro.
Ao trabalhar com momentos específicos do dia, logo ao acordar e antes de dormir, a técnica aproveita os estados cerebrais naturais que são mais receptivos à sugestão. O estado hipnagógico, transição entre vigília e sono, é particularmente poderoso para a reprogramação mental, pois a mente crítica está menos ativa, permitindo acesso mais direto ao subconsciente. Por fim, há o poder do que os psicólogos chamam de profecias autorrealizáveis. Quando você acredita que algo vai acontecer, tende inconscientemente a agir de formas que aumentam a probabilidade de que realmente aconteça. Ao cultivar a crença de que você é confiante através da técnica das 24 horas, naturalmente começa a tomar pequenas ações alinhadas com essa autoimagem, que produzem resultados positivos, que por sua vez validam e fortalecem sua confiança inicial. Outro ciclo virtuoso. É por isso que a técnica funciona mesmo sem resultados externos imediatos. Ela inicia uma transformação interna que eventualmente se manifesta externamente, mas o sentimento de confiança começa a crescer muito antes disso. É como plantar uma semente e já sentir a alegria de ver a árvore completa, mesmo quando apenas os primeiros brotos estão aparecendo. Agora que entendemos por que a técnica funciona a nível neurobiológico, vamos explorar o que você pode esperar nas primeiras 24 horas após aplicá-la. Então você decidiu aplicar a técnica das 24 horas de Napoleon Hill. O que exatamente pode esperar nas primeiras 24 horas? Quais são os sinais de que a técnica está funcionando? Como saberá que sua autoconfiança realmente começou a se transformar? Baseado nos relatos coletados por Hill e nos depoimentos de milhares de pessoas que aplicaram essa técnica ao longo das décadas, existem padrões claros de mudanças que tendem a ocorrer logo nas primeiras 24 horas. A primeira mudança que muitos usuários dessa técnica relatam é uma maior clareza nas decisões. É como se uma névoa mental começasse a se dissipar. Decisões que antes pareciam confusas ou intimidadoras começam a parecer mais simples e diretas. Isso acontece porque a autoconfiança reduz o ruído mental criado pela insegurança e pela dúvida excessiva. Quando você está constantemente questionando sua capacidade ou seu valor, seu cérebro desperdiça uma enorme quantidade de energia processando essas dúvidas. Ao reduzir esse ruído através da técnica, você libera recursos cognitivos para pensar com mais clareza e decisão. Outra mudança rapidamente perceptível é uma postura mais firme e segura. Muitos relatam que, mesmo sem perceber, começam a se sentar mais eretos, a andar com passos mais decididos e a ocupar espaço físico com mais naturalidade. Esta mudança postural muitas vezes acontece de forma tão orgânica que a pessoa só percebe quando alguém comenta ou quando ela se vê refletida em um espelho. É o resultado direto do componente teatro consciente da técnica, que gradualmente se torna menos teatro e mais uma expressão genuína da nova autoconfiança que está sendo cultivada. A redução da ansiedade é outro benefício frequentemente reportado já nas primeiras 24 horas. Muitas pessoas descrevem uma sensação de peso sendo removido dos ombros ou de respirar mais livremente. Isso ocorre porque a autoconfiança e a ansiedade tendem a ter uma relação inversamente proporcional. Quanto mais confiante você se sente, menos espaço sobra para a ansiedade proliferar. É importante notar que não estamos falando de eliminar completamente a ansiedade, o que seria irrealista em apenas um dia, mas sim de uma redução perceptível na sua intensidade e frequência. Um dos efeitos mais interessantes e que muitas vezes surpreende os praticantes da técnica é a mudança na forma como outras pessoas respondem a eles. Colegas de trabalho que normalmente os interrompiam passam a ouvir com mais atenção. Pessoas que antes pareciam indiferentes começam a buscar sua opinião ou aprovação. Há uma mudança sutil, mas perceptível, na dinâmica social. Hill explicava isso como uma mudança na vibração pessoal, um conceito que pode soar esotérico, mas que essencialmente se refere à comunicação não verbal e à presença que projetamos. Quando você se sente mais confiante internamente, emite sinais externos sutis que outras pessoas captam e respondem, muitas vezes de forma inconsciente. Talvez o resultado mais significativo das primeiras 24 horas
seja o início de um ciclo de autovalorização crescente. É como se você tivesse dado o primeiro empurrão em um pêndulo, que agora continua se movendo por conta própria. Você começa a notar e valorizar mais suas próprias qualidades e realizações, por menores que sejam. Este foco no positivo, por sua vez, alimenta ainda mais sua confiança, criando um ciclo virtuoso que pode continuar se expandindo muito além das 24 horas iniciais. É importante entender que essas mudanças podem variar em intensidade de pessoa para pessoa. Alguns sentem transformações dramáticas logo no primeiro dia, enquanto outros experimentam mudanças mais sutis que vão se intensificando com o tempo. Fatores como seu nível inicial de autoconfiança, sua receptividade à técnica e a intensidade emocional com que você a pratica, podem influenciar a velocidade e a profundidade dos resultados. O próprio Napoleon Hill usava essa técnica regularmente antes de momentos cruciais em sua vida. Ele a aplicava, por exemplo, antes de entrevistar milionários para sua pesquisa sobre os princípios do sucesso. Imagine o nível de confiança necessário para um jovem jornalista abordar algumas das pessoas mais poderosas e ocupadas de sua época e pedir horas de seu tempo para responder perguntas profundas sobre suas vidas e filosofias. Hill sabia que precisava emanar uma confiança inabalável para ser levado a sério por essas figuras, e usava essa técnica para alcançar esse estado mental. Hill também aplicava a técnica antes de fazer propostas ousadas ou tomar decisões que envolviam risco significativo. Ele entendeu que a hesitação e a dúvida são muitas vezes os maiores inimigos do sucesso, e que um nível elevado de autoconfiança permite que tomemos ações decisivas quando outros estão paralisados pelo medo e pela incerteza. Em momentos de mudanças radicais em sua vida, como quando decidiu abandonar uma carreira estável para se dedicar integralmente à sua pesquisa sobre os princípios do sucesso, ou quando enfrentou reveses financeiros significativos, Hill voltava à sua técnica das 24 horas para restaurar rapidamente sua confiança interna e sua determinação. Para Hill, essa técnica era muito mais do que um truque psicológico passageiro. Era uma forma de acessar o que ele chamava de eu ideal, aquela versão de si mesmo que ele sabia existir em potencial, mas que nem sempre se manifestava em suas interações diárias. A técnica permitia que ele incorporasse esse eu ideal antes mesmo que o mundo exterior respondesse ou validasse essa autoimagem. É precisamente isso que torna a técnica tão revolucionária. Ela inverte a ordem comum das coisas. Em vez de esperar que o mundo te dê razões para se sentir confiante, você gera essa confiança internamente primeiro. E então, o mundo começa a responder a essa nova energia que você projeta. E a beleza disso é que você pode começar exatamente onde está agora. Não importa quão inseguro você possa se sentir atualmente. Não importa quantos fracassos você tenha acumulado no passado. Não importa quão intimidador seu próximo desafio possa parecer. A técnica das 24 horas oferece um caminho rápido e comprovado para começar a transformar sua relação consigo mesmo e, consequentemente, sua relação com o mundo ao seu redor. Isso nos leva à conclusão deste vídeo, onde vamos sintetizar tudo o que aprendemos e responder à pergunta final: como você pode começar a aplicar essa técnica na sua vida hoje mesmo? Chegamos ao final de nossa jornada pelo método que Napoleon Hill desenvolveu para dobrar a autoconfiança em apenas 24 horas. E a mensagem principal que quero que você leve deste vídeo é simples, mas profundamente transformadora. Você não precisa esperar uma vida inteira para confiar em si mesmo. Muitos de nós fomos condicionados a acreditar que a autoconfiança é resultado de anos de conquistas, de uma educação privilegiada, de talentos naturais ou de circunstâncias externas favoráveis. Mas como vimos ao longo deste vídeo, a verdade é muito mais libertadora do que isso. A autoconfiança genuína não depende de fatores externos que estão fora do seu controle. Ela depende de 4 elementos que estão inteiramente ao seu alcance, começando hoje mesmo: clareza de propósito, repetição emocional, postura coerente e intenção vibracional. A clareza de propósito é saber exatamente o que você quer e por quê. É ter uma direção definida que orienta suas decisões e ações. Sem essa clareza,
Sua mente fica à deriva, vulnerável às influências externas e às inseguranças internas. Com clareza, mesmo quando você enfrenta obstáculos, mantenha o foco no destino final. A repetição emocional é o processo de imprimir novas crenças no seu subconsciente através da repetição carregada de emoção. É entender que seu cérebro aprende não apenas com palavras, mas principalmente com a intensidade emocional por trás delas. Cada afirmação feita com convicção genuína é como um martelo modelando a rocha da sua identidade. A postura coerente é o alinhamento entre seu mundo interno e suas expressões externas. É reconhecer que corpo e mente não são entidades separadas, mas aspectos interconectados do seu ser. A forma como você se move, fala e ocupa espaço físico influencia diretamente seus processos mentais e emocionais, e vice-versa. A intenção vibracional é a qualidade de energia que você projeta no mundo. É a compreensão de que existe uma comunicação além das palavras, uma frequência de confiança que outros podem sentir quando estão na sua presença. Cultivar essa vibração não é pretensão ou fingimento. É manifestar externamente a verdade que você está cultivando internamente. Como Napoleon Hill dizia, você é quem acredita ser, e essa crença começa com um gesto. Cada gesto de autoconfiança, por menor que seja, cria ondas que se expandem para todas as áreas da sua vida. Cada vez que você fala com mais firmeza, cada vez que mantém contato visual em uma conversa difícil, cada vez que visualiza seu sucesso antes de dormir, você está construindo gradualmente uma nova realidade. A técnica das 24 horas não é milagrosa, no sentido de que não transforma magicamente suas circunstâncias externas de um dia para o outro. O que ela faz, e isso é igualmente poderoso, é transformar sua relação com essas circunstâncias. Ela muda a lente através da qual você percebe desafios, oportunidades e suas próprias capacidades. E quando essa lente muda, tudo o mais começa a mudar também. Decisões que antes pareciam impossíveis tornam-se óbvias. Ações que antes pareciam assustadoras tornam-se excitantes. Pessoas que antes pareciam intimidadoras começam a ser vistas como colaboradores potenciais ou mentores. A decisão é sua hoje. Você pode continuar esperando por circunstâncias externas ideais para finalmente se permitir sentir confiante. Ou pode decidir ativar sua autoconfiança agora, através de um método comprovado, e permitir que o mundo exterior comece a responder à sua nova frequência. Lembre-se, não estamos falando de arrogância ou falsa confiança. Estamos falando de conectar-se com seu potencial autêntico, com suas capacidades genuínas que muitas vezes ficam escondidas sob camadas de dúvida e condicionamento negativo. A verdadeira autoconfiança não é sobre se achar melhor que os outros, mas sobre reconhecer seu próprio valor inerente e suas capacidades únicas. É sobre ter a coragem de ser você mesmo, sem desculpas ou explicações. É sobre enfrentar o medo não como um inimigo, mas como um sinal de que você está se expandindo além da sua zona de conforto. Napoleon Hill estudou centenas de pessoas bem-sucedidas e descobriu que nenhuma delas estava livre de dúvidas ou medos. O que as distinguia não era a ausência dessas emoções, mas a capacidade de agir apesar delas. E essa capacidade vinha diretamente da autoconfiança cultivada conscientemente, dia após dia, através de práticas como a técnica das 24 horas. Você também pode desenvolver essa mesma qualidade. Pode começar hoje mesmo, exatamente onde está, com os recursos que já possui. Não precisa de equipamentos especiais, de um ambiente controlado ou de anos de prática. Precisa apenas da disposição para experimentar algo novo e da coragem de acreditar em possibilidades maiores para si mesmo. Então a pergunta que fica é: você vai continuar no padrão familiar de esperar por validação externa antes de se sentir confiante? Ou vai dar esse salto de fé e começar a gerar confiança de dentro para fora, permitindo que o mundo responda à sua nova energia? A decisão é sua. E como Hill dizia, decida hoje, haja como se já fosse, e o resto do mundo vai responder à sua nova frequência.